Fala pessoal, quero comentar aqui hoje a prova de português do processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo, Rio de Janeiro, edital 01001/2023, uma prova do cargo de agente comunitário de saúde. A prova tem 30 questões, 10 de português, 5 questões de conhecimentos gerais, 5 de informática e 10 da parte de conhecimento específico. Ela foi aplicada pela equipe da Universidade Patativa. A prova tem esse texto, a prova de português, no caso, tem esse texto aqui motivador. A incontinência urinária é um sintoma comum associado à lesão da medula espinhal, uma vez que a bexiga é controlada pelo sistema nervoso e a desmielinização dos nervos da medula espinhal interfere diretamente no controle da retenção urinária. Segundo a Associação Nacional para a Continência, lesões na medula espinhal têm o potencial de interromper a comunicação entre os nervos responsáveis pelo controle da bexiga e do intestino. Essa interrupção pode levar à disfunção desses órgãos, conhecida como bexiga neurogênica ou intestino neurogênico. Estudo publicado investiga a relação entre os níveis de vitamina B12 e a ocorrência de incontinência em idosos. Os resultados revelam que 41% dos participantes apresentaram algum tipo de incontinência, incluindo incontinência urinária ou fecal. Os cientistas concluíram que níveis séricos de B12 inferiores a 300 pg/mg não estão associados, aqui no caso é mililitros, não estão associados à incontinência urinária isolada ou incontinência fecal, deve ser fecal isso aqui, não focal, isolada, mas desempenham um papel na incontinência dupla. Além disso, a deficiência de vitamina B12 leva a problemas digestivos, neurológicos e fadiga. Especialmente os veganos e pessoas mais velhas devem buscar orientação de um nutricionista para discutir a possibilidade de suplementação da vitamina, se necessário. A questão 1. A deficiência de vitamina B12 resulta em lesões na medula espinhal, ocasionando danos secundários em diversos órgãos. Então, assinale a opção correta de acordo com o texto base. Letra A. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de incontinência urinária, como níveis baixos de vitamina B12, muito comum em idosos que apresentam problemas do aparelho digestório, muscular e extremo cansaço. Esse texto aqui não está muito condizente com o que está no texto principal. Vamos para a letra B, então? Segundo estudos sobre os níveis séricos de vitamina B12, a incontinência dupla ou incontinência urinária e focal, deve ser fecal, pessoal, porque lá fala de fecal, provoca sintomas desagradáveis nos pacientes, como lesões na medula espinhal e problemas intestinais. Não é bem isso, não, porque fala lá, no texto fala o seguinte: concluíram os cientistas que níveis séricos, de B12 inferiores a 300 pg/ml não estão associados à incontinência urinária isolada ou incontinência fecal isolada, mas desempenham um papel na incontinência dupla. Então, o nível abaixo do normal de B12 não se associa à incontinência urinária isolada ou à fecal, mas desempenha um papel na dupla incontinência. Então, a letra B também não é. A letra B diz que os níveis séricos de vitamina B12 a incontinência dupla ou incontinência urinária e fecal provoca sintomas desagradáveis nos pacientes, como lesões na medula espinhal. Não é isso que o texto fala. A letra C, vamos para a letra C aqui do texto. Então, nem A nem B eu creio que seja a resposta certa. A letra C fala o seguinte: a incontinência urinária ou incontinência fecal, aqui fecal, então esse negócio de focal é um erro do texto lá, da banca. A incontinência urinária ou incontinência fecal isolada não são consideradas fatores separados. Contudo, resultam em um processo considerado duplo devido aos níveis séricos de vitamina B12. São separados sim, Letra D. De acordo, então se a letra A, B e C não são, então deve ser a D, De acordo com especialistas, se o nível de vitamina B12 estiver em um valor considerado abaixo do padrão, ou seja, se os níveis séricos estiverem abaixo do normal do padrão, os resultados não são isolados,
mas acabam por refletir em uma desordem dupla, ou seja, ataca-se a incontinência fecal e também a urinária. Dupla quanto à questão da incontinência. Então, a questão 1, a meu ver, é a letra D, com base no texto, é o que mais se aproxima do que está no texto em relação à incontinência dupla. A questão 2. Textos possuem características próprias, marcantes, como a estrutura da linguagem, do significado e do significante. Estruturas de sentido real ou figurativo também são manifestações da linguagem. O texto base apresentado, falta de vitamina B12, possui características predominantemente, letra A, conotativas, letra B, denotativas, letra C, fáticas, letra D, metalinguísticas. O que é que você acha aí? Bom, função conotativa não é muito o que está no texto aí. A função conotativa, ela é quando a linguagem está mais usando palavras ou expressões que vão além do que é literal. O texto aqui é muito literal, né? É uma função que está mais ligada àquilo que não é literal. Letra B, função denotativa. Bom, a função denotativa eu acho que é o que mais tem aí no texto, como você percebe aí que o texto é literal, o texto busca o sentido das palavras o mais correto possível. É uma função em que as palavras são utilizadas com seu sentido literal ou objetivo. O texto é bem objetivo. Letra C, então, não pode ser. A função fática é uma função que mantém uma comunicação de outra forma. Ela verifica muito se o canal de comunicação está aberto e funcionando, sem necessariamente transmitir informações substanciais. A função fática pode ser assim percebida nas saudações, nas introduções e nas interações sociais iniciais que preparam um terreno para a comunicação efetiva. É uma função que traz para você uma forma de estabelecer a conexão com o público e garantir que a mensagem principal vá ser recebida. E a função metalinguística também não está no texto. A função metalinguística ela vai muito além do que podemos perceber aqui no texto. A função metalinguística é uma função em que a linguagem é usada para falar dela mesma. A função metalinguística ela utiliza a linguagem para tratar dela mesma. Não é o texto aqui. O texto utiliza a linguagem para falar dos efeitos negativos da falta de vitamina B12. A questão 3. Essa interrupção pode levar à disfunção desses órgãos, conhecida como bexiga neurogênica. Estudo investiga a relação entre os níveis de vitamina B12 e a ocorrência de incontinência em idosos. Assinale a opção em que vocábulos são acentuados pela mesma regra de acento grave. Eu acho, pessoal, quando eu li aqui, eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que aqui ele quer dizer assim. Assinale a opção em que os vocábulos são acentuados pela mesma regra de acentuação. A letra A tem assim, interrupção, relação. Bom, a letra A tem um erro aí de digitação, talvez, né? Interrupção faltando um R. Falta aí um R. Então, a letra A eu descarto porque tem aí interrupção. O correto é interrupção com 2 R's. Então, já descarto a letra A. E se fosse a letra A, seria passível de recurso aqui. Letra B, neurogênica e ocorrência. Neurogênica tem a sílaba acentuada na última, penúltima, antepenúltima. Ocorrência na penúltima, então não pode ser a mesma regra aqui. Letra C não pode ser, disfunção tem a acentuação tônica na última sílaba e órgãos tem acentuação tônica na penúltima sílaba. Órgãos, então não pode ser. Logo vai sobrar a letra D, com níveis e incontinência. Níveis tem acentuação na penúltima sílaba e incontinência também tem acentuação na penúltima sílaba. Nem se há. Níveis e incontinência são palavras que estão com a mesma regra de acentuação, que é a regra da paroxítona, que é a acentuação na penúltima sílaba. Níveis, ni, penúltima, vez, última. Incontiném, penúltima, se há, última. Ok? E a questão 4, segundo a Associação Nacional para a Continência, lesões na medula espinhal têm o potencial de interromper a comunicação entre os nervos. Assinale a opção que contenha a nova pontuação sem alteração do sentido original da frase. Letra A. Lesões na medula espinhal
falta aqui uma vírgula, né? Então, letra A, já vou descartar. Lesões da medula espinhal, tem que ter uma vírgula aqui. Depois tem que ter, segundo a Associação Nacional para a Continência, aí sim, essa vírgula que se mantém. Então, letra A não pode ser, já tem um erro aqui, depois de espinhal. Letra B, questão 4. Lesões da medula espinhal, vírgula, ok, correto. Segundo a Associação Nacional para a Continência, vírgula, ok, correto. Tem o potencial de interromper a comunicação entre os nervos. Letra B está corretíssima. Até aqui é a B. Letra C. Lesões da medula espinhal, ok, vírgula. Segundo a Associação Nacional para a Continência, faltou aqui uma vírgula. Então, letra C também descarta. Não é a letra C. E letra D, lesões da medula espinhal, vírgula, correto. Segundo A, vírgula, incorreto. Então, também descarto a letra D. Logo, letra B tem a alteração da ordem da frase, mas o mesmo sentido da frase que está no texto. Segundo a Associação Nacional para a Continência, vírgula, lesões da medula espinhal têm o potencial de interromper a comunicação entre os nervos. Ok. Letra B equivale a isso. Lesões da medula espinhal, vírgula, segundo a Associação Nacional para a Continência, vírgula, tem o potencial de interromper a comunicação entre os nervos. Ok? Próximo vídeo eu vou fazer as questões 5 a 10 e aí encerro essa prova de português de Belford Roxo, Rio de Janeiro.